Claramente Bahia, quadro aqui do canal para a gente falar do Bahia toda semana, analisando um jogo, uma situação, algum acontecimento e claro que no quadro de hoje a gente vai falar um pouquinho da derrota do Bahia, mas quero avançar um pouco mais para a gente falar não só sobre o jogo, mas também um pouco sobre o elenco, sobre reforço que pode estar chegando e, claro, sempre atualizar um pouco as expectativas para o Campeonato Brasileiro. Estou aqui hoje pedindo paz, vestida de Bahia, obviamente. E muita gente falou, Clara, falta algo do Bahia no cenário. Falta, é verdade. Porém, não trouxe nada dessa vez de Salvador. Então, da próxima vez que eu for ao Brasil, ou se alguém quiser trazer para mim ou mandar para mim, eu agradeço também, teremos aqui algum símbolo, alguma lembrança do Bahia. Por enquanto, será apenas eu mesma, tricolor, claramente tricolor, e de vez em quando uma camisa do Bahia, porque eu também não tenho tantas aqui. Mas enfim, confere se você está inscrito no canal para não perder os vídeos, já deixa o like aqui para ajudar a produtora de conteúdo e atenção, se você quer patrocinar o quadro Claramente Bahia, um público basicamente tricolor, basicamente baiano, manda uma mensagem para mim, pode ser aqui, pode ser no Instagram, pode ser no Twitter, enfim, fala comigo que a gente faz negócio. Vinheta! Muito bem, vamos então começar a falar um pouquinho sobre o jogo. Eu acho que vocês já viram muitos pós-jogos, então não vou me atentar a tantos detalhes, mas vou trazer alguns pontos aqui que eu acho importante para a gente avançar um pouco mais na discussão. Inclusive, uma das minhas ideias de fazer esse quadro é que justamente eu possa trocar um pouco mais de ideia com outros torcedores do Bahia. Então, para isso, os comentários servem, então deixa seu comentário para a gente poder bater um papo e, claro, a gente trazer aqui discussão pro canal. Foi o pior jogo do Bahia no Campeonato Brasileiro, né? Eu não assisti todos os jogos, mas acredito que sim, que foi o pior jogo do Bahia. A gente não conseguiu ver quase nada, nem coletivo, nem individualmente, coletivamente, especialmente na defesa, né? A gente viu um Bahia dando muitos espaços, perdido em campo, individualmente também, muitos jogadores muito abaixo do que a gente está acostumado a ver. O Rogério Ceni, inclusive, falou bastante do gramado da Fonte Nova, e é verdade que para o estilo de jogo do Bahia, ter um bom gramado faz diferença, então faltou coletivamente, faltou individualmente. Mas vou trazer dois pontos aqui sobre a derrota. O primeiro ponto são as escolhas de Ceni. Eu já falei aqui algumas vezes, e o vídeo passado eu também trouxe isso, no último Claramente Tricolor, da evolução do Rogério Ceni, de que algumas questões que me pareciam que precisavam ser tocadas, ele deu um avanço nisso, mas acho que as escolhas para a partida contra o Cuiabá não deram certo. Primeiro, o Ceni precisou mudar os dois laterais, né? E aí teve a estreia do Iago, que não foi uma boa estreia. Foi um primeiro tempo pior do que o segundo. No primeiro tempo ele tinha um pouco mais de liberdade para avançar, fazia um pouco mais o papel de dar esse apoio ao ataque e não funcionou, deu espaço loucamente. E no segundo tempo, com as mudanças do Rogério Ceni, ele recuou um pouco mais, então não comprometeu, digamos assim, mas como o time todo não jogou tão bem, especialmente no primeiro tempo, né? Acho que no segundo tempo tivemos algumas pequenas melhoras. Foi um jogador que decepcionou no seu primeiro jogo, mas calma, que foi apenas o primeiro jogo. Já falo um pouquinho sobre o que eu imagino também de perspectiva. O Cicinho também fez uma partida ruim. Eu acho que o Cicinho, ele tem alguns minutos muito, muito bons na temporada. Se eu não me engano, contra o Fortaleza, a entrada dele faz uma diferença muito grande no jogo. E tem outras partidas em que eu acho que isso acontece. E eu tenho a sensação, cada vez mais que eu vejo os jogos em que o Cicinho vai bem, é que ele tem uma característica de funcionar muito bem como aquele jogador
para fim de jogo, para situações específicas, para fazer aquela famosa fumaça quando o outro adversário está um pouco mais cansado. Então, a escalação dele no início do jogo, eu não gostei tanto. Então, não me pareceu acertada. O Bahia sentiu falta também do Everaldo e também do Estupinian, né? Que, foi embora, a gente não estava esperando. Por isso, o que traz para mim o meu segundo ponto. O Cicinho precisou entrar em campo, o Everaldo não estava disponível, o Estupinian foi embora, Jean Lucas, Caio Alexandre, são jogadores que, para mim, entraram já em campo cansados. O Everton Ribeiro, ele foi poupado no jogo anterior, né? Não começou titular. Mas a minha sensação é que, se a gente pega o 11 principal do Bahia, são 11 jogadores, claro que ali, eventualmente, um ou outro pode dar uma mudançazinha. É um time, atenção, não elenco, é um time que briga por Libertadores. Mas é um elenco que não briga por Libertadores direta e título. Então, o elenco do Bahia ainda não está pronto. O time do Bahia também não, mas já é um time muito competitivo, a gente está vendo isso. Antes do jogo contra o Cuiabá, eu estava pesquisando algumas coisas até aqui para o quadro e tal. E eu fui olhar a tabela do Campeonato Brasileiro, enfim, reta final de primeiro turno, o Bahia no topo da tabela, eu fiquei meio até emocionada, assim, eu fiquei, gente, quantos e quantos anos a gente não sonhou com isso, a gente não esperou que o Bahia voltasse a ser protagonista. Então, tá acontecendo, o Bahia é competitivo, o Bahia tem bons jogadores, o Bahia está em outro patamar do que a gente viu nos últimos anos, mas é um Bahia que ainda está em construção e o elenco não está pronto para brigar por título. Eu já imaginava, já falei várias vezes aqui, eu não imaginava o Bahia brigando por título por uma questão de estágio de time, estágio de elenco. E quando eu falo isso, a montagem do time, do elenco, tá incluída nisso aí, porque é justamente com o passar do tempo que você vai entendendo e ajustando o jogador que falta, o setor que está mais carente. Claro que no papel você pode ver isso, mas é com os jogos, com as competições que você entende que, caramba, eu realmente preciso de um centroavante. Caramba, eu realmente preciso subir o nível da minha defesa. Então, num time que está em formação, que faz a sua primeira temporada com grandes reforços, porque eu acho que na temporada anterior, já falei isso aqui, foi uma temporada de organização, de planejamento, de diagnóstico de muita coisa, e nessa temporada, sim, é uma primeira temporada, de fato, com já contratações, com um objetivo um pouco acima do anterior. Então, eu entendo que esse diagnóstico está sendo feito, então é um elenco que precisa ser reforçado, porque é um elenco cansado. O Bahia jogou no meio da semana e de novo no final de semana. Sentiu. Eu tenho essa sensação que muitos jogadores entraram em campo já cansados, meio pesados. Não sei se vocês tiveram a mesma impressão, deixa pra mim nos comentários se vocês tiveram uma impressão parecida. E aí, pra gente avançar um pouco do segundo ponto, a gente precisa lembrar que o Bahia vai ter o retorno do Arias, né, que é um jogador titular para esse time. Vamos ver a evolução do Iago, foi apenas o primeiro jogo dele, não foi bom, mas acho que teve a circunstância de como ele jogou no primeiro tempo. No segundo tempo já foi um pouco mais o que ele está acostumado a fazer. E vamos ver o que vai chegar de reforços. Todo mundo já está dando como bastante certo a chegada do uruguaio, o Lúcio Rodrigues. Eu gosto do nome, o nome já é totalmente uruguaio. Eu gosto bem, tá? Por dois motivos. Primeiro, que eu acho que realmente é um jogador que pode ajudar ao Bahia. Não é um 9 clássico, né? Um centroavante clássico de ficar ali na área esperando bola. Cai mais pela direita, tem muita personalidade. Peguei para dar uma olhada alguns jogos dele, alguns lances, enfim, algumas posturas e tal. É um jogador de muita personalidade, acho que é um jogador que chega no Bahia
para ser titular, para evoluir. A posição dele seria a posição do Everaldo, né? Que vamos combinar que fez alguns momentos bastante interessantes. No jogo passado fez belíssimo gol. Eu lembro que no grupo da família, isso deve ter rolado em diversos grupos de WhatsApp e também na internet. Aquela historinha do quem tá fazendo fila para pedir perdão para Everaldo. E eu acho que é um jogador que merece estar no grupo, mas talvez, claramente, não só talvez, a gente precise elevar o nível do nosso ataque e eu acho que o Lúcio pode fazer isso. E aí, a outra coisa que eu gosto muito da contratação dele, da provável, possível contratação dele, é o perfil. E eu entendo, eu nem li isso não, mas eu já imagino que talvez alguns torcedores esperem um jogador já pronto, já mais experimentado, para chegar e ser o 9 do Bahia e fazer gol. Eu entendo a expectativa de querer já algo pronto, que já chegue, assim, numa posição de um jogador experiente e pronto, eu entendo. Porque, querendo ou não, a sensação é que as expectativas do time do Bahia, dos objetivos do Bahia, foram crescendo à medida que o campeonato foi acontecendo, né? No início do campeonato, na verdade, antes do campeonato começar, até pelo primeiro semestre mais do Bahia, enfim, Campeonato Baiano e Copa do Nordeste, eu acho que o Tricolor estava com um pouco de pé atrás. Quando o Bahia começou a vencer, e vencer bem, e brigar por liderança, o Tricolor faz, opa, peraí, agora eu quero o título. Mas, gente, calma. Querer o título eu também quero, mas eu acho que o objetivo da temporada é Libertadores. Então, eu acho que precisa, claro, tudo ser feito para que o Bahia seja o melhor possível, mas tendo em mente os processos. Então, o processo para mim é que nessa temporada brigue por Libertadores. E por que eu gosto do Lúcio pensando nesse processo? Porque é um perfil, gente, é um jogador de 20 anos, um jogador que tem muito a evoluir, que está sendo desejado e olhado por outros times, não só grandes do Brasil, mas fora do Brasil. Então, é um jogador para criar identidade, para evoluir com o Bahia e para você ter um time que não vai vencer apenas assim, uma sequência de jogos. Não é um time que vai brigar apenas nessa temporada. É um time que vai, aos poucos, evoluindo para ser protagonista ano após ano e não apenas um remédio de curto prazo. Porque um remédio de curto prazo seria, talvez, por exemplo, trazer um Gabigol, que eu não gosto, tá? Não vou entrar tanto aqui, mas isso seria um remédio de curto prazo. Mas será que ano após ano, para o Bahia continuar sendo protagonista, é esse o perfil de jogador que o Bahia quer, que o Tricolor quer, que o City grupo quer? Não acho. Eu acho que é muito mais o perfil do Lúcio. Então eu gosto, vamos ver se vai acontecer, espero que sim. Repito, o Bahia precisa de reforços para se manter nessa briga, especialmente agora no ataque, porque perdeu um jogador, o Estupinian, que beleza, não é um jogador aqui maravilhoso para ser o meu titular, mas era um jogador que vinha ajudando e tem que no mínimo repor, né? Tem que no mínimo repor. Então, é isso, é pensar no próximo jogo. Acho que tem uma sequência agora, antes de virar o turno, que acho que são 2 jogos, né? Isso, faltam 2 jogos que, enfim, dá para manter a toada. Tem quase uma semana, na verdade, porque só joga no próximo domingo. Então, descansar jogadores, entender se a questão coletiva, o que é que precisa ser feito, a escalação, enfim, vamos ver o que acontece na próxima partida. Deixa o like aqui antes de sair, confere se você está inscrito no canal. Se você quer deixar um valeu, nos 3 pontinhos aqui do lado de compartilhar, você manda um agrado aqui para o canal. Eu agradeço. Lembrando mais uma vez, se você é uma empresa baiana e quer patrocinar o Claramente Tricolor, manda mensagem para mim que a gente conversa. É isso, gente. Um beijo e boa semana para vocês.